Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu quero saudar a toda a igreja com a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus, nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. É tão bom quando a gente se encontra, é tão bom quando a gente pode estar juntos, né, como família, como igreja. E é melhor ainda quando nós nos encontramos para estudarmos a palavra de Deus. E é esse o nosso objetivo hoje. Que Deus possa nos abençoar nesse encontro. Ele é o principal motivo de estarmos aqui. Não é um costume, não pode ser. Eu acostumei ir na igreja na quinta-feira, eu acostumei ir à igreja na terça-feira, no domingo. Nós não podemos nos encontrar apenas por costume, mas por necessidade de estarmos em comunhão com Deus, com a palavra de Deus e com a família de Deus aqui neste lugar. Você que está em seu lar, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo também, muito bem-vinda a todos também que estão acompanhando pela internet. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse encontro, por essa noite, por esse momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa noite em que estamos, ó Pai, reunidos em Teu nome com, ó Deus, o propósito de estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, nós ocupamos às vezes o nosso tempo com tantas coisas. Ó Deus, nós muitas vezes gastamos nossos pensamentos, ocupamos nossa mente com tantas coisas. Ó Pai, pedimos a Ti nessa hora que sejamos, ó Deus, tomados da Tua presença, da Tua palavra. Ó Deus, que nada mais venha ocupar o nosso pensamento senão as coisas do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, que esse momento, Deus, é pequeno, Deus, diante de um dia tão extenso, desde que nós acordamos na manhã desse dia, e nós estamos aqui, Pai, para agradecer ao Senhor, porque se estamos com vida, se estamos com saúde, é pela Tua mão, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu cuidado, e nós nos alegramos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada um de nós aqui reunidos, cada família que está representada por cada um de nós. Abençoa também, Deus, cada família que está no seu lar, acompanhando essa transmissão. Que a Tua mão seja estendida sobre esse lar, e que assim, Deus, a Tua graça seja derramada sobre cada coração. Assim, Deus, nós oramos com alegria e com gratidão, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Nós temos sempre entoado, o hino 42, que eu coloquei ele como hino oficial do nosso estudo. Então, vamos ao nosso inário. Quem tem o inário, os demais irmãos podem também acompanhar aqui, vai ser projetado, hino de número 42, o grande amor de Deus. Eu vou chamar aqui nosso irmão Jonathan, Nanato, nosso irmão Samuel. Nós vamos louvar ao Senhor com esse hino, o hino 42. Vamos nos colocar de pé então para cantarmos com muita alegria esse hino, o grande amor de Deus. A Deus demos glória,
por teu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta eterna no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo, deu sangue por nós derramou. Herança no céu com os anjos em luz, elegou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e vem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu teu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Graças a Deus. Pode assentar no seu lugar. Amém, amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Nossa primeira leitura de hoje será na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Vou pedir nosso irmão Diácono Adair para nos ajudar nessa leitura. Eu vou ler o versículo 12, a igreja lerá o versículo 13 juntamente com o Diácono Adair. 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Podem ler? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais,
eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. E esse é um daqueles textos que nós lemos e ele nos mostra a importância da palavra de Deus, a importância da Bíblia, a importância da mensagem de Deus para nós. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a carta de Deus, ela é a mensagem que Deus deixou para nós, é a revelação de Deus para nós, é aquilo que Deus escreveu para nós, através dos homens aos quais Ele levantou, homens santos, inspirados por Deus, que escreveram da parte de Deus a sua palavra para nós. E aqui o apóstolo João, já velhinho, escreve com um amor de pai. Ele escreve aos filhinhos, ele escreve aos jovens, ele escreve aos pais, ele escreve aos filhos, e cada vez que ele apresenta o que ele escreveu, ele também diz o porquê. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois forte, a palavra de Deus permanece em vós. Então, na medida em que nós começamos a conhecer a Deus pela sua palavra, nós então vamos também vencendo as lutas que vêm sobre nós. O título desse parágrafo, dessa perícope aqui, é exatamente essa: a vitória sobre o maligno. Onde está a vitória sobre o maligno? Na medida em que nós conhecemos sobre o Deus que nós servimos, para que possamos viver conforme o que Deus nos escreveu, para que possamos vencer as lutas que vêm contra nós, nós precisamos conhecer aquilo que Deus escreveu para nós, aquilo que a palavra de Deus tem para nós. A verdade, meus irmãos, é que quanto mais nós conhecemos a Deus pela sua palavra, mais nós vamos viver uma vida vitoriosa. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui o apóstolo João usa várias vezes essa expressão, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A verdade então é que Jesus, Ele nos liberta, na medida em que a verdade toma o nosso coração, o nosso entendimento, a palavra de Deus vai se amoldando a nós, nós vamos sendo libertos. E Ele diz, primeiro do pecado, olha, porque os vossos pecados são perdoados, ou seja, nós somos libertos de nós mesmos, de uma vida que desagrada a Deus. A primeira área da libertação é o nosso coração corrupto, é o pecado que insiste em permanecer em nós. Jesus nos liberta do mundo, ou seja, tudo passa. Ele diz aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, no conhecer a Deus, nós somos libertos do pecado, ou seja, de nós mesmos, dos nossos erros. Nós somos libertos do mundo, porque nós não vivemos alimentando das coisas do mundo, porque tudo que está no mundo é passageiro. Nós temos outra fonte para nos alimentar, e nós temos a vitória também sobre o maligno. Eu vos escrevi porque sois forte, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. As 3 áreas, que o cristão está sempre em conflito: o mundo, a carne e o diabo. Sempre a gente vai ver essa tríade, essas 3 áreas de luta. Todos nós vamos enfrentar, seja no mundo, seja na batalha espiritual, seja no nosso próprio coração. São as 3 áreas em que nós vamos todos os dias lutar para vencermos, para que de fato a palavra de Deus e o Deus da palavra prevaleça em nós, e não a palavra do mundo e a forma de viver do mundo. Assim nós vamos orar, antes de passar para o momento de cânticos, Vamos pedir a Deus que nos dê a cada dia conhecimento dEle, que a gente tenha prazer de ler a palavra e de mergulhar em águas profundas, de extrair da palavra de Deus os tesouros, Cada vez que a gente lê e a gente medita, você fala: olha só, eu já li tantas vezes esse texto, e olha que coisa boa que eu estou aprendendo aqui. A palavra de Deus, ela se renova, e assim nós somos impactados todo dia que a gente lê a palavra de Deus. Vamos orar e vamos pedir a Deus por isso. Vou pedir nossa irmã Vanessa para fazer uma oração, Vanessa, pedindo a Deus que nos dê essa alegria de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, e assim meditarmos dia e noite, Prazer na lei do Senhor, dia e noite. Vamos orar. Amém. Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, por a gente estar aqui na sua casa nesta hora. Deus. Amém. Obrigada por ter escolhido cada um de nós, ó Deus, no teu propósito eterno, Deus, para que a gente pudesse desfrutar, Senhor Deus, e se deliciar com a pregação da tua palavra nessa noite, Senhor. Amém, Deus. Pai, que o Senhor, ó Deus, continue, Senhor, se manifestar no meio de nós e nas nossas vidas, inclinando o nosso coração, Senhor Deus, a desejar, Pai, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, que a nossa alma, Senhor Deus, possa correr, ó Pai, em direção ao Senhor. Amém, assim Nós seja, possamos Deus. encontrar, Senhor Deus, este lugar seguro, este lugar, Senhor Deus, que satisfaz, esse lugar, Deus, que nos traz contentamento, Senhor, Amém. que é só no Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, nos alimentar da tua palavra, Senhor Deus, muito mais, Deus, do que as nossas refeições diárias, Senhor. Sim, meu Pai. Deus, porque ela não somente alimenta, ó Pai, a nossa alma e o nosso coração. A tua palavra, Senhor Deus, nos dá a vida eterna, Senhor. Amém, Deus. Nos dá o gozo eterno, Pai. Deus, em nome de Jesus, assim como uma pessoa, Senhor Deus, que vai mudar para outro país, vai viver uma outra cultura, Senhor, ela se esmera tanto em aprender o idioma, em aprender, Senhor Deus, qual é a cultura daquelas pessoas, qual é a forma de comer, qual é a forma de se vestir, Senhor Deus, ela se empenha para isso. Pai, que nós, como cidadãos dos céus, ó Pai, voltando para casa, que nós possamos desfrutar, Senhor Deus, aqui, hoje, Senhor, agora, dessa vida, Deus, que o Senhor prometeu para nós na eternidade. Verdade, Deus. Pai, é só através da palavra do Senhor, Deus, que a gente tem acesso àquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor designou lá na eternidade, Senhor Deus, que continua para sempre. Porque a tua palavra, Senhor, não muda, o Senhor não muda. O Senhor é eterno. Nós somos passageiros. Verdade. Nós, Senhor Deus, não somos eternos, nós somos mortais. Mas, Deus, no Senhor nós podemos encontrar, Pai, aquilo que vive para sempre. Deus, que a nossa vida tenha esse propósito, Senhor. Que nós possamos buscar, Deus, em todas as situações da nossa vida, em todas as circunstâncias, Pai, em todas as áreas.
Deus, às vezes a gente trabalha em algo, Deus, que a gente às vezes não dá tanto valor, às vezes a gente não acha que somos meros trabalhadores, Senhor. Deus, o Senhor tem propósito em tudo. Aquele, Senhor, Deus, que está com o coração cansado, desanimado, Deus, ajude-o. Ajude a encontrar o propósito eterno do Senhor. Quando ele acordar, Senhor, Deus, abrir os olhos e respirar profundamente o ar que o Senhor produz. Pai, que em nome de Jesus nós possamos, Deus, caminhar com o Senhor. Deus, em plenitude de vida, em abundância, Pai. De maneira, Senhor, Deus, que os nossos afazeres diários, Deus, que às vezes a nossa rotina, Deus, que às vezes é cansativa, é maçante talvez, corrida, Deus, que isso, Senhor, Deus, seja um mero detalhe da nossa vida. Sim, meu Pai. Porque a gente precisa, Deus, nós desejamos, porque o Senhor colocou em cada um de nós, escolhidos pelo Senhor, aquilo que é eterno. Deus. Aleluia. A nossa vida tem propósito, a nossa vida tem sentido, Deus. Amém. E que nós possamos alimentar esse propósito, esse sentido, Deus, nos debruçando na Tua palavra, Sim, Pai. Pai. Não deixe, Senhor Deus, que o Teu povo ande, Senhor Deus, como errante nessa terra sem saber para onde vai, porque nós temos um destino. Nosso destino é aí, aonde o Senhor está, para viver para sempre com o Senhor. Amém. Não deixe a gente viver esses dias aqui, Senhor, como se aqui fosse o fim, como se a gente vivesse aqui porque a gente está aqui, abandonados à própria sorte. Não, nós não somos assim. Nós somos filhos do Senhor, escolhidos pelo Senhor, Pai. Aleluia, Que a Tua palavra, Deus, abre, lava o nosso coração. Que a Tua palavra, Deus, mude a nossa forma de pensar. Sim, meu. Que em nome de Jesus, Deus, mesmo a gente não tendo vontade, porque é natural de nós pecadores que somos, de pegar a Bíblia, de abrir e de ler, Senhor. Mesmo assim, quando a gente está doente, a gente vai tomar um antibiótico, Deus, ele demora aí no mínimo 3 dias para fazer efeito. E às vezes a gente quer pegar a Tua palavra e querer que a coisa se exploda na nossa frente. Deus, que em nome de Jesus nós sejamos perseverantes em Te buscar, assim como muitas das vezes nós somos perseverantes para fazer tanta coisa passageira, Pai. Verdade, Deus. Em nome de Ajuda-nos, Jesus, Pai. Deus, esteja conosco sempre, continue conosco, porque é uma Em nome promessa de Sua. Jesus. E que o Senhor nos ajude e nos ensine a desfrutar dessa doce presença do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos passar então para um momento de cânticos. Eu chamo aqui à frente então a equipe de louvor. Nossos irmãos, nossos jovens, adolescentes. Vamos cantar louvores ao Senhor com alegria nessa noite. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Isso. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas
o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós nos colocamos na presença do Senhor, Deus, para louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de vir à casa do Senhor, de apresentar ao Senhor, ó Deus, os nossos louvores, as nossas adorações, ó Deus, certos, ó Deus, de que o Senhor nos ouve, ó Deus, certos, ó Deus, de que o Senhor, nós encontramos no Senhor um lugar seguro, ó Deus, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, Pai. Muito obrigada, meu Pai. Eu te agradeço, Deus, porque nós temos o privilégio de servir esse Deus, ó Deus, de servir a um Deus grande, a um Deus santo, a um Deus soberano, Pai. Ninguém é como o nosso Deus, Pai. Ninguém pode ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, livra os nossos corações, Pai, de buscar nos outros, ó Deus, de buscar nos vícios, ó Deus, de buscar, ó Deus, nos prazeres deste mundo, ó Deus, preencher o vazio, ó Deus, que existe no nosso coração, porque esse vazio só pode ser preenchido com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos dê consciência disso, Pai. Que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar o Senhor, buscar o reino do Senhor, ó Deus, porque o Senhor promete, ó Deus, coisas lindas, ó Deus, o Senhor promete que todas as outras coisas, tudo, ó Deus, grandes coisas serão, ó Deus, acrescentadas nas nossas vidas, ó Deus, se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós buscarmos o reino do Senhor, a justiça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, porque nós temos acesso à Tua palavra e nós podemos falar com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém.
Como é bom louvar ao Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. E neste momento nós vamos passar para o estudo da palavra de Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós estamos aí estudando, cada semana uma porção da carta de Paulo aos Efésios. Nós entramos hoje então no capítulo 2 e hoje nós vamos ler e estudar os versos 1, 2 e 3. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, que diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até aí a leitura. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos dê a mente, ó Deus, iluminada pelo Teu Santo Espírito, para que possamos aprender o que o Senhor deseja nos ensinar, e não apenas compreender com a mente, mas que possamos, ó Deus, obedecer, ó Pai, com o coração. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. O tema do estudo de hoje é: vivo ou morto? Uma pergunta simples e uma pergunta fundamental para a nossa meditação. Vivo ou morto? Nós vivemos num mundo marcado por separações, por divisões, por categorizações. A nossa sociedade aprendeu e a nossa sociedade vem ensinando a separar as pessoas, a segregar as pessoas, a compartimentalizar as pessoas, como se elas fossem coisas, objetos, como se elas fossem coisas, produtos. Ricos, pobres, negros, brancos, desconhecidos e famosos. Enfim, vivemos uma sociedade com uma cultura que divide, que separa, que rotula e que é marcada pelo preconceito. É claro que o nosso estudo, nós estamos olhando para a palavra de Deus, estudando uma carta que Paulo fala sobre a igreja do Senhor Jesus na terra. É claro que o nosso encontro é para aprendermos de Deus e da palavra de Deus, e nós não vamos fazer uma abordagem social, filosófica, ideológica da sociedade em que nós vivemos, mas nós vamos pensar biblicamente, nós vamos pensar espiritualmente qual a condição real do mundo e de cada pessoa que vive nesse mundo, as quais nós convivemos com elas. E já como a dica do tema do estudo, eu preciso dizer inicialmente: só existem duas categorias de pessoas no mundo inteiro, apenas duas: os vivos e os mortos. Não tem uma terceira categoria. Nós vamos encontrar com as pessoas todos os dias da nossa vida, em qualquer lugar que a gente for, e nós precisamos saber distinguir em oração e em atenção espiritual se elas estão vivas ou se elas estão mortas espiritualmente. E apesar de estarem
todas as pessoas aparentemente vivas e ativas no mundo, andando para lá e para cá, dirigindo, pilotando, voando para lá e para cá, nem todas as pessoas estão vivas. Elas estão vivendo materialmente, fisicamente, mas muitas daquelas pessoas que nós conhecemos e nos relacionamos no nosso cotidiano estão mortas espiritualmente. E a pergunta não é para o outro, né? A pergunta é sempre para nós. Em que categoria você se encontra? Na categoria dos vivos ou na categoria dos mortos? Você está vivo ou morto espiritualmente? E vocês, irmãs, podem dizer se estão vivas ou mortas espiritualmente. Nós vamos olhar e vamos pensar nisso hoje, porque a igreja é o lugar onde Deus manifesta a sua vida. E se nós somos de Deus e somos a igreja de Deus, a primeira marca na minha vida e na sua vida é que nós estamos vivos. É que nós pregamos um evangelho de um Jesus que está vivo, e é por isso que nós falamos com Ele todos os dias em oração. E é por isso que nós levamos essa mensagem, a mensagem de vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Paulo inicia no capítulo 2, falando o que aconteceu na nossa história, um movimento. Eu gosto dessa palavra. A igreja é o povo de Deus em movimento. Na medida em que nós estamos movimentando, Deus está trabalhando em nós, nos ensinando coisas que, se a gente tivesse parado a vida toda, a gente nunca aprenderia. E Deus então nos movimenta. E nesse movimento nós somos transportados do pecado para a salvação. É o título aqui que foi dado pela Sociedade Bíblica. Os títulos que tem nos capítulos, irmãos, não são inspirados por Deus. São tradução dos exegetas, dos tradutores da Bíblia. Mas sempre refere ao conteúdo e ao ensinamento da mensagem que está no capítulo ou naquele bloco de versículos. E aqui nós temos do pecado para a salvação pela graça. E Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está falando exatamente da condição do homem antes da ação de Deus. Que condição é essa? Uma condição de morto espiritualmente, completamente morto. Apesar de Paulo usar aqui o pronome ou o verbo na segunda pessoa, estando vós, é como se Paulo estivesse se excluindo, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós percebemos que Paulo, ele mostra que essa condição também estava sobre ele. Olha o versículo 5. É como se ele repetisse o versículo 1. Ele diz no versículo 5: e estando nós, olha só, ele se inclui, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a condição da raça humana é essa: mortos nos delitos e pecados, completamente mortos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Uma vez que o pecado entrou no mundo e nós viemos de uma herança adâmica, e o homem que caiu em pecado, ele contaminou toda a raça humana. Todos que nasceram da origem, né, a partir de Adão e Eva, nasceram com a contaminação do pecado, e o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós morremos, e sem Cristo permaneceremos mortos. A palavra mortos aqui, do verso 1, é a palavra grega nekros. É a palavra que deu origem no português à palavra necrotério. Olha que interessante. Muitas palavras do nosso português vieram de origem da língua grega. E é o caso aqui. A palavra necros, que
trouxe para o português a palavra necrotério. Então, a morte, ela é a condição do homem sem Deus. É a condição dos nossos filhos sem Deus. É a condição dos nossos pais sem Deus. É a condição da nossa família, seja um parente que nós amamos muito. Se ele não está em Cristo, ele está morto espiritualmente. E a morte, ela impressiona, a morte impacta. E o morto, ele está ali. Quantas vezes a gente vai num velório, né? E a gente fica assim, tão aterrado, tão impactado. Mas o fulano estava bem. Não, eu tive com ele semana passada. Nós viajamos juntos, ou nós almoçamos juntos. Nós fizemos um churrasco. Agora está ali ele, gelado, sem reação. Não escuta nada, não sente nada, não ouve nada, não reage a nada. O morto, ele não sente fome, ele não sente sede. E a ideia aqui é a gente pensar espiritualmente, porque também uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem apetite para as coisas espirituais. Ela não deseja nada de Deus, porque o morto não deseja nada. Ele não pode reagir a nada, ele não pode buscar a nada. Então, o necrotério espiritual são os delitos e pecados. Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra delito é muito interessante. A palavra delito significa quebra da lei ou desvio. Alguém que está num propósito, foi criado para um propósito e de repente ele tomou outro rumo. Ele desviou, resolveu tomar outro caminho. A ideia do delito é uma quebra da lei, enquanto que o pecado significa errar o alvo. E essa, então, deve ser a nossa preocupação, primeiro com a vida de cada um de nós. Será que nós temos quebrado a lei com os nossos delitos? Será que nós temos errado o alvo naquilo que Deus nos criou para sermos? Será que nós temos vivido uma vida conhecendo o Deus da vida, mas flertando com a morte? Será que nós temos cheiro de morte? Conhecendo que é a vida em Cristo, será que nós vivemos a vida de Cristo? Ou será que nós estamos impregnados de delitos e pecados? Essa deve ser a nossa preocupação pessoal, mas deve ser também a preocupação para com aqueles que nos cercam. Será que não estamos em rebelião contra Deus? Será que aqueles a quem amamos não estão a passos largos de uma morte eterna, pois estão vivendo para quebrar a lei de Deus? Nós devemos parar de olhar as pessoas e colocarmos as pessoas em categorias humanas. O bom e o ruim, o gente boa, o chato, sabe? O rico e o pobre, o amigo e o inimigo, aquele que eu me dou bem, aquele que eu não me dou bem. A questão fundamental é: esse meu amigo, esse meu irmão, essa minha amiga, esse meu parente está vivo ou está morto espiritualmente? Porque, meus irmãos, se a gente não se preocupar com isso, que igreja nós estamos sendo? Se não importa quem está indo para o céu e para o inferno, se a gente não está nem aí para as pessoas que nos cercam, se elas estão indo para o inferno ou para o céu, que igreja nós somos? Se a igreja é o povo de Deus que vai alcançar, que vai pregar, que vai evangelizar, que vai ensinar, que vai discipular, que vai batizar, que vai mostrar às pessoas que existe um caminho, que existe vida em Cristo e que existe um lugar de vida, que eles podem sair desse cemitério, desse necrotério e viver uma vida de verdade. Se nós não tivermos essa preocupação, quem a terá? Quem se preocupará com a salvação do seu filho, da sua filha, se você não se preocupar? Quem será aquele que vai testemunhar do evangelho
para seu pai, para sua mãe, se você que tem oportunidade de viver e conviver com ele, com ela, não está fazendo isso? E de quem Deus vai requerer, irmãos? Quando o pecador não ouvir da nossa boca, como quando alguém disse de um departamento, numa empresa, em que numa manhã de segunda-feira chegou uma pessoa toda feliz, porque no dia anterior ela tinha ido a uma igreja e conheceu o evangelho, entregou a vida para Jesus e chegou no escritório radiante, contando. E a colega que tinha uma mesa do lado dela, olhou de ombros e disse assim: eu já sou crente, eu já sou da igreja, já tem muitos anos. Quando você entrou aqui eu já era crente. E aquela menina estarrecida falou: mas não é possível, você nunca me falou de Jesus, você nunca falou desse Jesus que você serve. Um colega meu, presbítero, de uma das igrejas que eu pastoreei, ele disse que tinha um amigo de infância, de época de escola, que era um menino muito problemático, e eles estudavam juntos, adolescência, juventude, e aquele menino assim, que todo mundo evitava, e ele já na igreja também, vivendo as coisas de Deus, e todo mundo deixava aquele menino para lá. Um belo dia, ele foi num intercâmbio, de jovens entre igrejas, e de repente, quem que ele encontra lá nessa igreja? Aquele jovem, com a vida transformada. Ele era muito problemático na escola, ele era um menino difícil. E lá estava aquele jovem, e eles se viram, se reconheceram, se abraçaram. Rapaz, que bom te ver, quanto tempo. Olha, eu não sabia que você estava na igreja, que você era crente. Ele falou: também eu não sabia. E aí aquele amigo falou: não, você lembra quando a gente estudava na quinta série? Eu já era da igreja batista, eu já era crente. Aí a afeição daquele jovem foi fechando. Você não acredita? Por que você não falou de Jesus para mim? Diz ele que a cara dele caiu no chão. Por que você ia na igreja e nunca me convidou para ir? E ele sentiu assim um confronto de Deus, do Espírito Santo. Graças a Deus que agora eles estavam servindo ao mesmo Senhor. Mas quantas vezes nós, pelo nosso olhar preconceituoso, nós deixamos de falar de Jesus, porque nós, pelo nosso critério, nós já separamos quem pode ser salvo, quem pode ser alcançado, quem tem a possibilidade de estar na igreja servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, e quem já está condenado. É como se tivesse em nós essa capacidade de saber quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, como Paulo fala no capítulo 1. No final, é isso que conta para eles e para nós: quem está vivo e quem está morto. E Paulo fala aqui que existem 3 cadeias, 3 correntes, 3 áreas da vida do cristão, as quais podem agir e mantê-los escravos do pecado, dos delitos, das transgressões. E são elas que vão ser usadas muitas vezes para manter aquele que está morto ainda morto, para manter aquele que está em delitos e pecados ainda presos aos delitos e pecados, cegas e geladas espiritualmente. Paulo fala do mundo, Paulo fala do diabo e Paulo fala da carne. Escravidão do mundo, escravidão do diabo, escravidão da carne. Interessante que ele usa 3 vezes a expressão: andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne. 3 áreas, meus irmãos, que nós vamos ter que lutar, porque o velho homem, todo dia ele vai tentar arranhar a nossa nova vida, ele vai tentar
cravar a unha e nos puxar de novo para o necrotério. É como se fosse literalmente The Walking Dead, né? Aquele morto que não quer ficar morto. Ele sai da terra e ele quer reviver. Ele quer fazer reviver em nós a inclinação do pecado, as coisas desse mundo, aquilo que nos atraía quando a gente estava morto. E nós teremos que todos os dias lutarmos para não cairmos nas armadilhas do necrotério, de uma vida morta. E é isso que Paulo fala. No versículo 2 ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Mundo aqui não é mundo globo terrestre. Mundo aqui é o sistema mundano. O mundo aqui é a cultura caída. E Paulo diz, né? Não vos conformeis com este mundo, com este século. Romanos 12, versículo 2. João diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não permanece nele. Tiago diz em Tiago 4, versículo 4, que também se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A pessoa que está morta nos delitos e pecado, ela vive em harmonia com tudo que desagrada a Deus, e ela não sente peso. A pessoa é capaz de cometer um ato bárbaro, até tirar a vida de alguém, ir para casa e dormir tranquilamente. Dormir, ir para um restaurante, passear, postar foto bonita na rede social. Mas ela acabou de matar alguém. Só que essa pessoa está totalmente dominada pelo mal e fazendo exatamente aquilo que o mundo faz. Nós não podemos achar normal estarmos de boa com o mundo. Se nós estamos de boa com o mundo, é sinal que nós não estamos de boa com Deus. Lembra disso? Quanto mais você estiver de boa com o mundo e com as coisas do mundo, é sinal que você não está de boa com as coisas de Deus. Você precisa refletir, cada um de nós. A relação entre o crente e o mundo será sempre uma relação tensa, conflitante. O morto, ele não percebe o mal que o mundo de pecado está causando para ele. Se Deus não agir na vida desse morto vivo, ele permanecerá morto, achando que está vivo. E depois que ele morrer, ele vai experimentar a segunda morte, a morte eterna. E às vezes são pessoas que conviveram conosco, mas que não fluiu de nós a vida. E isso é muito sério. No final de Efésios, Paulo diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Ou seja, como noiva, ela vai representar o noivo, ela vai ser obediente ao noivo, e ela está oculta no noivo. Lembra que no jardim do Éden, Deus criou Adão, e Eva, a sua esposa, ela não existia ali visivelmente materializada na frente de Adão, mas ela já existia no propósito de Deus. Ela já estava oculta em Adão. É por isso que Adão e Eva eram uma só carne, porque da costela de Adão Deus formou a esposa, né? A Eva, a varoa. E assim também nós estamos ocultos em Cristo. A igreja está escondida em Cristo, e cada dia, através da palavra, Deus vai revelando essa noiva para o mundo, para que quando o mundo olhar para a igreja, para a noiva, sem mancha, sem pecado, sem ruga, sem mácula, o mundo vai ver Deus revelado. Às vezes as pessoas não conhecem a Deus porque não flui de nós a vida de Deus.
Nós estamos acostumados com a religiosidade, mas nós não entendemos que precisa fluir de nós a vida. As pessoas estão sedentas, não é de mais uma igreja aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Já tem muitas igrejas, é ou não é? O que as pessoas precisam é de gente que revela Cristo, que mostra a vida de Deus, que é Cristo. Senão nós seremos mais uma igreja. Ainda que a gente cresça e tenhamos aqui uma igreja para 1.000 membros, para 5.000 membros, se nós não manifestarmos a vida de Deus, será só mais uma igreja que aprendeu a fazer cultos e atraiu muita gente. Talvez por causa da tecnologia, do conforto, do ar-condicionado, da banda, do louvor, do pastor. Mas se a gente não refletir a vida de Cristo, será só mais uma igreja. Se a gente não for diferente do mundo, no falar, no agir, no pensar, no vestir, no postar, no curtir, o mundo vai levar os homens a viver pela riqueza, pelos prazeres, pelo sexo, pelo poder. E hoje as pessoas fazem isso com um aparelhinho de 15 polegadas na mão, ou 10. Um celular pequeno. É possível da pessoa mergulhar no mundo longe de Deus para desagradar a Deus. Como que nós temos vivido? Tem vida no nosso celular, na nossa rede social? Ou tem uma série de etapas de senhas para que ninguém acesse o nosso necrotério, o nosso lugarzinho onde tem ossos ali, tem mau cheiro? Mas diz que quando você convive com o mau cheiro, você não percebe. Quando a gente passava ali perto do acesso para o Alto Veracruz, ali perto do Rio Arrudas, um mau cheiro, né, por causa do tratamento de esgoto ali. Mas quando você conversa com quem mora ali perto, fala, a gente nem sente. Por quê? Todo dia sentindo o mesmo cheiro, ele se torna natural. É assim que o pecado faz. Você não sente, mas às vezes o mau cheiro está ali. Só que para você já tornou comum aquele cheiro. Nós não podemos viver de boa com o mundo se Deus não agir em nós. Nós não manifestaremos a graça que a igreja veio para manifestar, escondida em Cristo, para manifestar ao mundo. E diz Paulo mais à frente aqui, para fazer conhecido a multiforme sabedoria de Deus. Vai ser através de quem, irmãos? Da igreja. Através da igreja. Então Paulo fala do mundo, Paulo fala da escravidão também do diabo na sequência do capítulo 2, versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se o assunto aqui é a condição de mortos daqueles que estão num necrotério de delitos e pecados, então o diabo, como o primeiro rebelde, o primeiro desobediente, é o pai, é o patrono de todo desobediente. Tome cuidado quando você incorre numa desobediência ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, à sua avó. Você está incorrendo em algo que é contrário ao Espírito Santo, e você está se colocando em ligação de pecado. O diabo, ele se rebelou contra Deus e quer que nós também nos rebelamos. O diabo, ele é um inimigo invisível, mas ele é real. Ele é violento, ele não descansa, ele não tira férias, ele é como um leão faminto. A realidade da vida espiritual é essa, nós não podemos descuidar. O diabo não dorme, ele não tira férias, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos ignorar a ação do maligno, e Paulo chama de príncipe
da potestade do ar. Ou seja, o ar que nós vivemos, a atmosfera onde nós habitamos, ela está carregada de espíritos malignos. Pastor, isso é assustador, e é para ser mesmo. Nós não podemos vê-los, mas eles estão, diz a palavra de Deus, ao derredor, procurando alguém para devorar. Paulo fala isso mais à frente, no capítulo 6, nós vamos chegar lá, quando ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes, ou seja, na atmosfera, no ar. Ele está o tempo todo rodeando, irmãos. Quando eu cheguei no seminário, eu lembro do reverendo Zé João, saudoso reverendo Zé João. Ele disse que um dos lugares preferidos para Satanás frequentar são os seminários, são as igrejas, porque é ali que ele vai lançar a dúvida, é ali que ele vai tragar o obreiro no ninho. Ele está sendo formado e o diabo já está ali, espreitando para poder devorar a sua fé. Às vezes ele sai dali com um tanto de teologia, mas sem a piedade, sem a obediência, sem o coração de um servo, e ele destrói também através dessa ação do maligno na vida dele. Então nós precisamos pensar isso. Quando o semeador saiu a semear, diz que uma semente caiu à beira do caminho, e dando a interpretação, Jesus disse que as que caem à beira do caminho, o diabo vem e rouba. Nós estamos ouvindo a palavra aqui, e sabe o que o diabo está fazendo? Tentando arrancar ela, sabe? E você começa a pensar, não, o pastor está demorando, não, já deve ter dado 9 horas, não, olha, eu vou chegar em casa, eu vou comer 2 pratão, eu vou fritar aquela asinha que está lá temperada, eu vou fazer aquela... Aí você começa a viajar, e o diabo está roubando a semente, para ela não frutificar na minha vida e na sua vida. Quanto mais você buscar se consagrar ao Senhor, mais você vai ter luta. Eu não sei quem está fazendo aqui o propósito de oração e jejum. Eu tenho certeza, se você estiver fazendo, está sendo difícil, está sendo tenso, porque o diabo não quer que você faça, sabe? Ele quer, não, esquece isso, toma seu café, olha o cheirinho, come aí, olha que pão quentinho que chegou aqui, não, come isso, Deus está caçando isso, não, come aí, esquenta a cabeça não, você está salvo, está tudo bem, você é uma pessoa boa, você vai lutar para ler Bíblia, às vezes você lê outras coisas assim, maior tranquilidade, ao que você pegar para ler a Bíblia toda, você vai ver a luta que vai ser, porque o diabo não quer que você conheça a verdade, ele não quer, ele quer roubar a semente, ele quer cegar o nosso entendimento. E a pergunta do estudo de hoje, morto ou vivo, qual é a sua condição nessa vida? Morto ou vivo, qual é a condição das pessoas que convivem com você diariamente? Paulo fala dessa condição, Paulo fala dessa condição de escravidão, Paulo fala da escravidão do mundo, do diabo, e ele finaliza falando da escravidão da carne. Versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Carne aqui não é a pele, o osso, não é o nosso corpo físico, mas a nossa natureza pecaminosa, o desejo profundo de satisfação interior e carnal. A carne, ela se inclina para a corrupção, a carne se inclina para a morte. Há um impulso em nosso interior para fazer o que não pode, aquilo que não pode, o nosso coração vai querer. Tem um provérbio que diz que o pão roubado, ele é mais saboroso, só que ele é doce, ele é saboroso na boca, mas lá no estômago ele é como fel, ele amarga. As águas roubadas, né?
há essa linguagem da Bíblia, porque a nossa natureza vai querer o erro. O homem não pode mudar a sua natureza, a não ser que Deus intervenha. E eu quero, caminhando aqui para a gente encerrar, pedir você para olhar comigo um texto muito interessante, lá no profeta Jeremias. Olha comigo, Jeremias capítulo 13. Estamos encerrando. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Olha a realidade dentro de nós. Jeremias capítulo 13, versículo 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Olha a pergunta de Deus através do profeta. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? E aí vem a conclusão: então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, quando o etíope conseguir mudar a própria cor, ou quando o leopardo conseguir também mudar as suas manchas, então a gente consegue fazer o bem, estando em nós, ou acostumados a fazer o mal. Ou seja, a nossa natureza vai pender para o que é errado, e nós precisamos da graça de Deus. A parte mais importante aqui de Efésios 2 é a expressão mas Deus, que começa no versículo 4, e nós vamos trabalhar nela a partir da próxima semana. Porque se Deus não interviesse, se Deus não agisse, nós continuaríamos lá, mortos em nossos delitos e pecados, no necrotério espiritual, num lugar de morte, sem ação, sem reação, sem fome e sem sede pelas coisas de Deus. Mas pela graça de Deus o Senhor nos alcançou. Ele veio ao nosso encontro e nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Vamos ficar de pé para a gente orar, e vamos pedir a Deus que nos dê discernimento para com a nossa vida, a maneira como nós estamos vivendo, e para com aqueles que nos cercam, para que Deus possa nos dar compaixão, que nós possamos orar por eles, que nós possamos falar do amor de Deus, que nós possamos testemunhar, para que eles possam conhecer a vida de Deus que há em nós, porque somos a igreja de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique esse estudo, essa mensagem ao nosso coração. Nos ajude, ó Deus, nesses dias tão turbulentos, nesses dias, ó Deus, onde quase não se fala de pecados, de delitos, de transgressões. Ó Deus, não é porque o Senhor parou de se importar com o pecado, não é porque o Senhor agora não está importando muito, porque tem tantos pecados piores, e o Senhor então está permitindo os pecadinhos, os pecados que são menos graves, como se, ó Deus, o Evangelho estivesse sendo diluído com água e mais água, como se fosse o Senhor, um Deus que vai mudando o teu Evangelho, a tua mensagem, para que nós sejamos salvos. Porque se o Senhor mantiver o mesmo Evangelho, todo mundo vai se perder. Ó Deus, livra-nos desse relativismo, de acharmos que o pecado agora não conta mais, que a gente pode viver de qualquer maneira, que mesmo conhecendo a tua palavra, lendo a tua palavra, ó Deus, conhecendo a vida do Senhor, nós podemos viver num cemitério, num necrotério. Ó Deus, não, o Senhor nos transportou da morte para a vida, do pecado para a salvação, e o Senhor fez isso para que nós possamos também comunicar a vida que há em Cristo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o Evangelho, a vida, a verdade, e que aqueles que convivem conosco possam, ó Deus, ver as virtudes do Senhor, possa fluir de nós a vida do Senhor,
e assim, meu Pai, eles também serem tocados pelo Evangelho, pela graça do Evangelho, pela verdade, pela vida que há em Cristo, e que ela possa ser vista em nós, que nós não sejamos negligentes, que os nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor possam conhecê-lo através de nós, que nós possamos falar do Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho no nosso testemunho, onde a gente estiver. Ó Pai, nós te pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus, amém e amém. E agora, amados irmãos, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, ide em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e soberano Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, permaneçam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em cada nação dessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar no seu lugar. Eu quero agradecer a você que está em casa, que tem participado, sempre conosco, a Cristiane, a Cristiana, o Johnny, a Eni, a Eliane, tantos e tantos que têm aparecido aí na live, deixado um comentário. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Domingo, 8 horas da manhã, estaremos aqui para a escola dominical. Você é convidado a estar conosco, e no domingo também às 18 e às 19h30. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que haja a vida de Deus manifestada através de você para a salvação da sua família, em nome de Jesus.